Pois bem, Cassandra, estou aqui com o analista e consultor Avelino Bonifácio para uma pequena entrevista sobre a situação que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia, cujo ataque já provocou mortos e feridos e também já desencadeou reações diversas a nível internacional. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela oportunidade de também manifestar a minha opinião na vossa televisão. Começo por lhe perguntar qual é a análise que faz dessa situação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, antes de mais, eu devo aproveitar esta oportunidade para condenar de forma veementemente a invasão de um país soberano, independente, por um outro país. Eu penso que, vivendo nós no século XXI, seria inimaginável que ainda o mundo estivesse a ser governado por dirigentes que tentam impor as suas vontades ou vontades dos seus interesses geopolíticos pela via da força das armas. Portanto, eu sou pela paz, pela não violência e da mesma forma que eu condenei outras invasões em outros anos por outros países, condeno também agora a invasão da Ucrânia pela Rússia. Portanto, era uma situação de todo imprevisível, pelo menos pela forma como aconteceu, porque tudo levava a crer que a Rússia, através do seu presidente, estaria a marcar terreno, a marcar posição para poder ter argumentos de negociação com os países membros da NATO, e acabou nesta madrugada por dar o passo que ninguém esperava e não desejaria, que é a invasão da Ucrânia. Pois bem, espera-se que funcione o bom senso para a paz global, mas pergunto também em termos económicos, quais os impactos que isso pode ter a nível mundial? Vai ter um impacto muito grande, mas a sua dimensão vai depender de alguns elementos. Primeiro, vai depender da dimensão e da profundidade que esta guerra tiver. Portanto, se for apenas um ataque, diria, cirúrgico da Rússia à Ucrânia, que levasse eventualmente apenas alguns dias e eventualmente chegasse mesmo ao ponto do derrube e da substituição do governo legitimamente eleito na Ucrânia por um governo que seja mais dócil à Rússia, teria algum nível de impacto, obviamente, mas de dimensão muito menor do que, eventualmente, se os países membros da NATO interferirem diretamente nessa guerra, porque aí deixaria de ser um conflito localizado entre a Rússia e a Ucrânia para ser um conflito, de facto, de dimensão internacional e que reflita, no fundo, aquela que é a razão de ser da sua existência, porque, no fundo, o conflito não é entre a Rússia e a Ucrânia, mas é entre a Rússia e os Estados Unidos, tendo a NATO como instrumento dos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos contra a Rússia. E para um país pequeno como Cabo Verde, quais poderiam ser os impactos na economia? Olha, Cabo Verde irá sofrer, obviamente. Como eu disse, da dimensão e do número de países envolvidos vai depender o impacto, mas também da duração que esse conflito tiver vai depender o impacto. Obviamente que os impactos já começam a ser sentidos a nível internacional com o aumento, já com alguma proporção do preço dos combustíveis fósseis a nível internacional, e nós sabemos que o preço de combustível acaba por influenciar ou por determinar também o preço de todos os produtos, porque, nomeadamente pela via do transporte, o preço dos produtos, particularmente num país que importa tudo como Cabo Verde, vai aumentar, obviamente. Agora, o impacto aqui em Cabo Verde será sempre inferior do que nos dois países, neste momento, diretamente envolvidos na guerra, mas também dos países vizinhos. O ataque começou hoje e a Rússia já pediu aos outros países para não interferirem.
Qual é o seu parecer sobre esse pedido de Vladimir Putin? Olha, é um pedido que, no fundo, é um pedido, mas também é uma ameaça. É uma ameaça, porque a Rússia está a dizer claramente que sabe que o seu conflito não é com a Ucrânia, portanto, sabe que a dimensão de um conflito com a Ucrânia tem uma... portanto, digamos, um conflito relativamente localizado e com impactos muito reduzidos a nível bélico, mas também a nível económico e social, mas um conflito envolvendo a NATO será, de facto, um conflito de grande escala e com consequências inimagináveis. Portanto, são grupos de países que possuem grandes armamentos nucleares e que eu penso e espero que os tratados internacionais sejam respeitados e que haja bom senso para que nunca nenhum desses grupos de países faça recurso a esse tipo de armamento. Portanto, o que realmente eu espero é que haja bom senso para que, mesmo tendo já iniciado a guerra, ainda as negociações prevaleçam e haja condições de evitar a continuidade por muito mais tempo, mas sobretudo o envolvimento da NATO. E antes da Rússia começar essa guerra, podemos dizer que a Rússia poderia evitar essa guerra sem partir para o ataque? Sempre a Rússia poderia evitar essa guerra, porque era, pelo menos aparentemente, basta que não reconhecesse as duas províncias separatistas da Ucrânia, basta que supostamente não tivesse cedido ao pedido dos governos reconhecidos unicamente pela própria Rússia para entrar no território de um outro país soberano. Portanto, diria que, assim analisado sob esse ponto de vista, era de todo, digamos, evitável, obviamente. Mas eu creio que seria evitável se, já numa perspectiva mais de longo prazo, os países ocidentais liderados pela NATO não tivessem avançado com tanta provocação à Rússia para que ela pudesse ter esse pretexto hoje para invadir a Ucrânia. Basta lembrarmos que também os países liderados pelos Estados Unidos através da NATO já invadiram vários outros países, inclusive substituindo governos eleitos nesses países. Portanto, não vou avançar com exemplo, há um conjunto desses países. E por quanto tempo acha que a Rússia tem capacidade para aguentar essa guerra? Olha, a Rússia era o maior país da ex-União Soviética, portanto que suportou durante 5 anos a Segunda Guerra Mundial e acabou por liderar a vitória sobre os nazistas. Portanto, a Rússia não tem proporcionalmente o mesmo poderio que a União Soviética tinha em 1945, mas a Rússia é uma grande potência militar ainda hoje. Portanto, é quase impossível precaver, mas a Rússia tem poder militar, sobretudo, mas também tem poder económico suficiente para suportar uma guerra, ainda que em grande escala, desde que sem recurso a armas nucleares, durante vários anos. Eu espero que não haja necessidade dela ter que suportar essa guerra, primeiro porque as negociações e a via pacífica da negociação através do diálogo deva prevalecer sempre, mas também porque eu espero de facto que a NATO utilize mais a sua capacidade de persuasão para evitar a continuidade da guerra e não a sua ingerência diretamente no campo militar. E o mundo já passou por 2 grandes guerras e agora podemos dizer que abre-se uma possibilidade para uma terceira guerra?
Eu não acredito que uma terceira guerra mundial, de dimensão mundial, seria uma guerra através de exércitos. Portanto, a existir seria uma guerra eventualmente de uma outra natureza. O mundo poderia correr riscos que eu nem quero imaginar neste momento, pensando numa eventualidade de terceira guerra mundial pela via militar. Muito obrigada, Sr. Avelino, pelos esclarecimentos. Obrigado eu pela oportunidade. Está bem. E nós aqui esperamos que o bom senso funcione. Assim foi a nossa conversa com Avelino Bonifácio, ele que estudou em Kiev por 6 anos. Continuaremos a acompanhar o desenrolar da invasão russa e, portanto, fique na nossa companhia.